que é que nós somos, afinal? Quando alguém define que o homem é um ser racional, que se diferencia dos demais animais pela linguagem, pela capacidade de comunicação e de produzir um conhecimento simbólico, isso diz respeito a uma construção de discurso que gera entendimento, compreensão, mas talvez não seja suficiente para dizer o que nós somos. O que nós somos, afinal de contas? Você conseguiria dizer se você é o que você sabe que é, ou você é um produto da cultura? E, portanto, sendo um produto da cultura, você talvez não seja efetivamente o que você pelo menos gostaria de ser. Você responde a estímulos da cultura, da sociedade. E, eventualmente, se tivesse nascido na África, numa outra cultura distinta dessa que você nasceu, talvez você fosse uma outra pessoa. Pensando dessa maneira, talvez nós não tenhamos condições de afirmar que somos aquilo que somos. Ou se aquilo que pensamos ser efetivamente traduz uma ideia de algo que a gente está de fato captando. Estou falando desse tema, Samuel Mendonça, está no Topa Pensar, dê seu like, esse vídeo parece um pouco estranho, é filosofia, porque eu tive a oportunidade de acompanhar agora o último dessa série do Matrix, depois teve lá a trilogia, um filme dos anos 90, de 99 precisamente, e agora teve o último, o Matrix 4. E essa discussão ali aparece, e não vai ter spoiler, apenas é uma discussão que já está presente desde o Matrix 1. O que é o real, o que é a realidade, e se nós somos de fato produto de determinados sistemas, no caso da própria cultura, ou se nós somos de fato alguma coisa em si. Na verdade, eu até diria, será que existe algo que possa ser afirmado como um em si? Eu não faço esse questionamento da minha cabeça, não. Estou acompanhando aí alguns filósofos que questionaram a coisa em si, questionaram a própria noção de sujeito. Se, do ponto de vista de uma perspectiva cartesiana, nós sabemos o que é o eu penso efetivamente, ele se distancia do objeto, o eu pensante, talvez, só talvez, nós não tenhamos esse eu penso dessa forma tão singular. É Nietzsche que vai ter uma passagem que vai dizer que nós temos algo que pensa em nós. Es denken mir. Se algo pensa em nós, talvez nós não sejamos efetivamente algo que pensamos ser. E talvez a gente tenha de fato algum tipo de, sei lá, influência, pelo menos, em relação àquilo que nós somos. Já parou para pensar que, ora, você tem um pensamento numa direção e às vezes esse pensamento ele se perde e vai para uma outra direção? E nós tendemos a querer controlar os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos objetivos, mas nem sempre conseguimos. Já parou para observar que quando você sonha, eventualmente você sonha algumas coisas que não estão exatamente no domínio do controle? E isso, claro, é objeto de trabalho, por exemplo, na psicanálise, que eles vão utilizar justamente sonhos e lapsos para observar alguma coisa que está no âmbito do chamado inconsciente, que é justamente alguma coisa que a gente não tem consciência. E por não ter consciência, nós não temos controle, mas existe esse instituto, o chamado inconsciente, já concebido por Freud há bastante tempo, e a psicanálise avançou bastante nos termos de que nós não damos conta daquilo que nós somos. Porque nós somos muito mais do que aquilo que nós conseguimos conceber nesse âmbito da consciência. Daí eu pergunto, o que você é de fato? Você já se perguntou sobre o que você é? Sobre os seus desejos, sobre os seus projetos, seus sonhos, suas metas? As metas são de fato suas? Ou são, de repente, de uma influência de um grupo social? São da sua família? Os teus pais definiram suas metas para você? A sua instituição, por exemplo, profissional?
É a sua instituição que definiu o curso superior que você vai fazer, e daí você vai ter que depois responder a esses anseios da instituição. O que nós somos no mundo? O que nós fazemos? E daí que eu tenho uma proposta de saída a esses questionamentos todos, voltando para o pensamento do Efésio, do Heráclito, do obscuro, do escotei nós, quando ele tem um fragmento que diz: eu me procurei a mim próprio, ou eu me procurei a mim mesmo. Heráclito não disse que ele encontrou a si mesmo, ele disse que procurou a si mesmo. E talvez, só talvez, nós tenhamos no máximo essa condição de procurar aquilo que nós somos. E talvez, só talvez, a gente não consiga atingir efetivamente aquilo que nós somos. Seja porque há um universo inconsciente que se esconde, que se transmuta na nossa própria ação, na nossa própria vida, seja também porque em muitos casos nós não queremos a afirmação daquilo que somos e, portanto, nós nos escondemos de nós mesmos para afirmar uma certa representação do que gostaríamos de ser. Está muito confuso? Está suficiente para a nossa reflexão? Eu fico pensando em fazer vídeos assim, mas eu não sei como ele chega para você. Esse tipo de conversa seria interessante se nós estivéssemos aqui ao vivo para saber o feedback, né? Como é que você pensa essas coisas todas. Por isso, meu pedido é que use espaço nos comentários, diga o que pensa sobre essas questões filosóficas. Em última instância, você vai com Heráclito na busca de si mesmo? Devemos procurar a nós mesmos, pelo menos? Ou devemos abdicar e já reconhecer que não, nós não vamos saber o que nós somos? Ou, em última instância, podemos nos tornar aquilo que somos? Torna-te aquilo que és, conforme Nietzsche. E aí alguém questiona: poxa, mas se tu és algo, você não precisa se tornar, afinal de contas, se você já é. Mas justamente talvez você ainda não tenha atingido aquelas camadas que dizem respeito ao seu eu mais profundo, na hipótese de haver um eu. E aí não estou seguindo com Nietzsche, é evidente, porque Nietzsche não assume a noção de um eu, mas talvez com Descartes ou um outro pensador. Samuel Mendonça topa pensar, filosofia na veia. Tome um café, fique bem e volte sempre para a gente pensar e pensar juntos. Não vamos apenas fazer vídeos aqui falando dessa questão política ou de fezes. Temos outros assuntos mais interessantes.